tá rolando um negócio aí que tá me incomodando bastante. Porque eu tô vendo, primeiro ponto, é o que mais me incomoda, um desconhecimento descomunal dos jornalistas que tratam do futebol como se fosse uma tarde de domingo com os seus netos. Futebol é coisa séria. E quando você trata de coisa séria, você precisa saber do que você está falando. Você precisa buscar informações sobre o que você quer falar. O Gabigol virou pauta nacional porque o Leonardo Jardim entendeu que ele não tinha capacidade ou não tinha as características que ele procura em um jogador para uma partida como foi a partida contra o São Paulo, para pegar um time como é o time de São Paulo. Eu até vi alguém lá no começo, lá em cima, falando sobre o Lucas Silva, que jogar contra o São Paulo, me parece que o rapaz comentou, se jogar contra o São Paulo, até eu jogo. Não joga. Tá? Não joga. Então não vamos tirar o mérito dos nossos jogadores, não. Se o São Paulo tá passando um mau momento, o problema é deles. Se o São Paulo tá faltando seus principais jogadores, o problema também é do São Paulo. Então não vamos menosprezar o empate que o nosso time conquistou lá, jogando melhor do que o São Paulo. E também não vamos colocar esse jeito de jogar do Cruzeiro, essa partida que fez, nas costas do Dudu e do Gabigol, que não estiveram na partida. Porque na cabeça dos caras que não tem um pingo de conhecimento do que o Cruzeiro é de fato e de quais são as características do Leonardo Jardim, eles estão colocando a boca no microfone para falar um monte de groselha. Porque para o cruzeirense mais leigo que tem, ele sabe que o técnico Leonardo Jardim deixou explícito que ele ia rodar essa equipe o tempo todo e ele vai fazer... Gente, isso não vai parar. Vai ser isso até o final. Porque o técnico acredita na estruturação de um todo e não de 11. Isso é importante, sabe por quê? Porque a partir do momento que esses caras entenderem de fato como que é que eles devem jogar, como que o lateral sai pro primeiro combate, como que é a cobertura feita pelo volante, como que é a dobradinha feita do lado de campo no setor de defesa, quando tem um zagueiro na sobra, quando tem um volante marcando o cara que tá se posicionando para receber a bola, e quando o lateral tá dando o primeiro combate. Quando todo mundo entender isso, você não vai sentir falta de ninguém. Você não vai olhar para o campo e falar, cadê fulano? Não, você vai ver uma equipe forte, dura e que sabe o que quer. E para que isso aconteça, haverá a necessidade de fazer o que o técnico disse que faria, de criar um time com todo mundo e não com apenas 11 jogadores. E que para um jogo específico, ou 2 ou 3 jogos específicos, ele entender que precisa sair um jogador X, Y ou Z, esse cara vai sair do time. E esse cara vai entender. Pegaram uma foto do Gabigol lá, que ele tá pensando, olhando o jogo, o que é absolutamente normal, e falaram que ele não está feliz. Olha para vocês verem que a escolha foi técnica, e não foi. Foi tática, seus jumentos. Foi uma escolha tática para execução do plano de jogo do treinador. Qual que é a dificuldade de pegar uma entrevista coletiva e tentar entender o que o técnico quis com o jogo, ou como é a filosofia de trabalho, o método de trabalho desse treinador lá no começo, quando ele veio e deixou bem claro o que ele faria. E que se houvesse a necessidade de tirar um medalhão, ele tiraria. E que ele não estava nem aí para o torcedor ou para o jogador que o torcedor quer que seja escalado. Vai ser escalado quem a fisiologia do clube disser. Tá bem. Tá apto a jogar. E ele vai estudar o adversário. Tem quantos jogadores hoje para mim? Você tem hoje 17 jogadores. Beleza. Me manda a lista dos 17 jogadores. Está aqui. Bom, agora eu vou estudar o adversário. Quais desses 17 jogadores se encaixam no melhor modelo de jogo para enfrentar a determinada equipe? Ó, nesse aqui, não seria bom ir com o Matheus Pereira, não. O técnico barrou o Matheus Pereira? Não. Mas será que eu vou ter que desenhar agora? Não é para o torcedor do Cruzeiro, não é para esses
pseudos jornalistas que não têm o entendimento básico da coisa. Cláudio, você é arrogante. Cada um é o que pode ser. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. A realidade é que a demonstração de desconhecimento, ela é tão absurda que ela me irrita. Ela me irrita, porque quando o camarada pega, por exemplo, eu tô vendo aqui o do VSR. O que o VSR falou? O VSR falou um negócio a respeito do Gabigol. Aí eu tô vendo um outro negócio aqui, que tá lá de placa. Gabigol nem saiu do banco. E onde está o problema do Gabigol não sair do banco? No contrato do Gabriel Barbosa não está escrito que ele tem que estar em campo em todas as partidas do Cruzeiro. Isso não tá, isso não é cláusula contratual. Isso não é cláusula contratual. Se eu trabalho em um programa de televisão e se tem 7 componentes nessa equipe e se apenas 4 entram em campo por programa, qual que é o problema do Cláudio ficar de fora do programa do dia X? Porque nós não vamos falar do time que o Cláudio mais domina. Qual que é o problema disso? Não existe problema nisso. Então é importante que o torcedor do Cruzeiro tenha esse entendimento. O Cruzeiro é mídia. Só que nós não podemos aceitar que eles façam do Cruzeiro mídia negativa. É o que eles estão tentando fazer. Ah, o técnico tá dando munição, deixando o Gabigol no banco. Não! Munição é dada quando o dono, o mandatário maior, vem e fala coisas indevidas nas vésperas de uma tomada de decisão dessa robustez. E aí fica bem claro para quem sabe ler nas entrelinhas que o que foi dito pelo Lucas Silva na entrevista de zona mista. Ó, a conversa que nós tivemos é de que nós temos que blindar o grupo e não fazer exposição. Ou seja, Pedrinho, cala a boca, porque você tá atrapalhando a parada. Tá lá na entrevista do Lucas Silva, né? Eu quem estou falando isso aqui, não. Nós temos que blindar a equipe, nós vamos ganhar para o senhor. Mas aqui, não faz exposição de nós não, que nós não gostamos. Nós não gostamos da exposição que foi feita. E aí dá munição pros caras, munição pros caras, munição pros caras. É o que o DN Clay tá dizendo. Léo Garden tem um plano. É isso! E nós vamos cagar em cima do plano do cara, velho. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos abraçar o que esses camaradas estão querendo que a gente abraça aí fora, não, torcedor do Cruzeiro. Nós não podemos. Nós não podemos permitir. Eu vi hoje de manhã o pessoal do UOL e eu fiquei com o coração doendo, porque o meu grande ídolo, o maior jornalista esportivo desse país, que é o PVC, ele tava na bancada e tava aquela mulher que a gente não sabe se é mulher, se é homem, a gente não sabe que capeta é aquilo, aquela Mili Lacombe. Eu não sei se é o Mili Lacombe, se é a Mili Lacombe. Ela tava lá. E tinha um outro velho lá. Eu sei de que inferno saiu aquele velho. Mas o cara não acertou absolutamente nada a respeito. E quando eu falo isso aqui sobre o Mili e a Mili Lacombe, gente, tem nada a ver com preconceito racial, não, tá? É um direcionamento mesmo. Porque eu não sei qual é o artigo de definição da pessoa. Eu não sei. Então eu tô sendo bem sincero aqui pra vocês. Tenho nada contra a opção sexual de ninguém, cada um faz da sua vida o que quiser fazer. Mas tinha um velho que saiu dos quintos dos infernos lá, mas ele tava falando tanta bobagem. Ele não acertou o nome do técnico do Cruzeiro que saiu. Ele não acertou o nome do Alexandre Matos. O cara não sabe o que ele tava falando, o que ele tava fazendo lá, velho. É o tipo da coisa que me incomoda. Porque a partir do momento que eu disponho do meu tempo para poder fazer uma análise sobre qualquer equipe, eu sou especializado no esporte, tá, gente? Quando eu tiro do meu tempo para falar de uma equipe, eu estudo essa equipe. Eu procuro saber o porquê das tomadas de decisões dos mandatários para que a coisa possa acontecer da forma que vem acontecendo, meu irmão. Eu não posso simplesmente... é o que eu digo sempre, não me vejo no direito de dizer que o técnico escalou errado. A pergunta que eu mais recebi no pré-jogo: Cláudio, o que você achou da escalação? E a minha resposta foi a mesma. Achei normal e virei fã do treinador porque ele tem as suas convicções. Pra mim é o básico do básico, porque eu vi ele falando que faria isso, e se agora ele tá bancando a sua própria fala, ele tem o meu respeito. Ele tem o meu respeito. Rapaz, se eu me disponho a falar de qualquer clube que seja, eu vou estudar esse clube, eu vou tentar entender o porquê que tá acontecendo do jeito que tá acontecendo.
Por que o lateral que era ofensivo não sobe mais? Por que um lateral só sobe e o outro fica? Por que os dois volantes não são pegadores? Qual que é a característica de jogo do treinador? Por que ele não joga com centroavante de costas? Por que ele só joga com o cara de lado de campo? Por que ele tem o cabeça pensante da sua equipe ali instalada no bico do losango? Eu tenho que saber o porquê que isso acontece. Eu não tenho que simplesmente vir aqui abrir a boca e falar uma meia dúzia de bosta e o torcedor que tá tendo a sua imagem denegrida, corrompida e cuspida bater palma e achar que o cara tá fazendo uma super análise a respeito do seu principal jogador. Porque Matheus Pereira é o melhor jogador do Cruzeiro, mas o principal jogador do Cruzeiro se chama Gabriel Barbosa. Institucionalmente, para finalizar as nossas jogadas e principalmente midiaticamente, nós precisamos proteger os jogadores que vestem a camisa do Cruzeiro. Parem de jogar contra o ativo de vocês, Alex.